Voltamos para o último bloco do nosso programa, Direitos e Deveres, Cidadania e Ação. Hoje entrevistando o Dr. Marco Antônio a respeito dos direitos humanos. Dr. Marco Antônio, no final do bloco anterior, você fez uma colocação que me deixou realmente bem preocupado. Temos 3 unidades da Fundação Casa em Guarulhos e praticamente aquela política de compartilhamento, de envolvimento da sociedade, porque eu acho que isso que é importante para que a sociedade entenda o problema e possa recepcionar novamente no seio da sociedade esses menores, ele praticamente não está existindo, né? Então, o compartilhamento foi trocado por uma ação praticamente única e exclusiva do Estado. E nós não temos assistido, não temos visto repercutido na mídia, seja ela de que forma for, uma notícia de tanta magnitude. De que forma que nós poderíamos estar contribuindo, nós como cidadãos, para que haja um envolvimento maior da sociedade, no sentido de dar um apoio para que esse compartilhamento realmente seja feito e para que a sociedade guarulhense fique mais atenta no trabalho da Fundação Casa. Dr. Clóvis, eu tenho acompanhado, desde quando fui presidente da Comissão de Direitos Humanos, as Fundações Casa. É uma realidade que hoje nós temos. A Fundação Casa 1 compartilhada, desde o assassinato de um jovem lá, uns 3 anos, ela passou a ser plena e a gente vê um sistema mais rigoroso de tratamento com o jovem. Necessário ou não, não é essa a questão que nós vamos tratar. Num determinado momento, está lá e assim estamos. A Fundação Casa 2, que estava e está ainda hoje, 2 e 3, que está na mão da ONG Oxigênio, tem um tratamento mais humano, não. Eu diria que tem um projeto pedagógico que já está sendo aplicado há muito tempo, que nós não poderíamos perder. Desse projeto pedagógico, para o senhor ter uma ideia, muito acessível à sociedade, às igrejas, a qualquer tipo de ida até lá e verificar a realidade desses jovens. E, inclusive, ano passado, a própria doutora Osana esteve conosco na Fundação Casa 2, foi no refeitório, conversamos com os jovens, tinha interesse de instalar lá uma biblioteca, quer dizer, tem todo um anteparo atrás da sociedade que facilita o regresso desse jovem para a sociedade. Na Fundação Casa 3, nós temos apenas meninas, que nós, há 2, 3 anos atrás, houve uma denúncia de abuso sexual, por ser compartilhada, não sei se o Estado faria a mesma coisa, mas foram abertas as portas da Fundação Casa 3, estivemos lá com a doutora, que era a diretora do Hospital da Criança, ligamos para um vereador, o vereador arrumou um ônibus e nós colocamos todas as crianças para fazer exame. Não sei se este teria sido o mesmo comportamento se fosse uma unidade plena. Infelizmente, é uma realidade que nós, advogados, sabemos. O Estado busca a eficiência e, dentro dessa busca de eficiência, infelizmente, está a esconder as suas mazelas. É se proteger. Então, essa necessidade da sociedade estar lá na compartilhada, ela é real, com relação a esse problema, esse drama que estamos vivendo hoje. Nós, particularmente, já ligamos e conversamos com a doutora Adriana Martorelli, que é a ouvidora da Fundação Casa, e que nos garantiu que nós conversaríamos com o regional dele, o senhor Pablo. O senhor Pablo nunca nos comunicou, nem disse, vamos conversar. Nós já estivemos, por nossas ligações pessoais, com o nosso bispo, Dom Joaquim, na Fundação Casa, para ver esse drama, e ele próprio se interessou pelo problema, porque, independentemente dos jovens, também nós temos cidadãos guarulhenses lá, mais ou menos 100, que podem perder o emprego, e ele próprio agilizou, dentro da pastoral estadual, um encontro com a doutora Berenice, que é a presidente, que deve estar acontecendo por esses dias, ou não vai acontecer, como não aconteceu, com relação à Ordem dos Advogados. Falava eu com a doutora Adriana Martorelli, em nome do presidente, autorizado para isso, e nos reuniríamos para isso.
Quer dizer, mais uma vez, o papel da ordem, o que tem que ser dentro da sociedade, está feito. Agora, esta realidade, nós não podemos culpar de forma nenhuma a Fundação Casa por, de repente, tornar plena. Nós não temos realmente uma entidade hoje para poder fazer isto. Mas como a questão realmente não é vista, está muito nebuloso. É preciso, talvez, a partir daqui, a partir de você, telespectador, talvez advogado, talvez diretor de alguma entidade, que se mexa e diga, escuta, qual é o problema que está havendo em Guarulhos? Podemos ajudar? Até agora nós pensamos em sentar e tentar resolver. Realmente, e isso aí é uma coisa que é praticamente urgente, né? Porque, senão, não adianta se falar em cidadania, não adianta se falar em direitos humanos, se nós não fazemos a lição de casa. Né? Essa lição de Agora, casa uma curiosidade, doutor Marco. Você falou que nós temos uma unidade com meninas e 2 unidades com os meninos. Qual é o índice de infrações praticadas pelos meninos e pelas meninas? É igual? Os meninos têm maior número de infração? Como é que é essa história? Nós teríamos 2 dados para ser pensados. Os meninos, basicamente, se envolvem em situações de roubo e em situações de tráfico. 80% é tráfico. Infelizmente, esta é uma realidade. Essa é a economia criminosa de subsistência do menor na periferia, principalmente. Eles terminam sendo soldados do tráfico. São soldados do tráfico, uma realidade. Com relação às meninas, é interessante, é um dado antigo, mas a maioria também envolvida em tráfico, em roubo e algumas em homicídio. Um dado bastante triste e revelador é aquilo que a gente sempre fala, eu tenho por mim. A mulher tem coragem. Ela vai. No caso, não criminoso, mas quando ela se envolve mesmo. E nós temos um outro dado curioso, Dr. Clóvis. As unidades elas seriam pensadas apenas para as pessoas de Guarulhos, para recebermos as pessoas em conflito com a lei aqui em Guarulhos. O dado é desses dias atrás, quando a última reunião que nós tivemos lá, e me parece que de Guarulhos nós temos apenas 3 meninas internadas na Fundação Casa. Eu acho que isso é um dado social importantíssimo. Puxa vida, num universo de uma cidade que tem quase 1,5 milhão de habitantes, nós só temos 3 adolescentes que tenham praticado infração? Exatamente. Eu acho que é até mais alarmante se você pensar que a população, as mulheres, são maiorias nos dados do IBGE. Exatamente. O que leva, porque o enfrentamento hoje da questão prisional, o enfrentamento da questão do conflito com a lei, ele envolve hoje, conforme a nossa visão, muito mais um problema social. O que leva o cidadão a cometer um crime? O que leva o jovem a, de repente, se envolver na criminalidade e estar lá dentro dessa instituição? O tráfico, ele é a base, independentemente dele ser o soldado do tráfico, ele é a base da economia de subsistência da sociedade familiar. E quando essa menina ela se recusa a servir ao tráfico, Dr. Clóvis, ela está sendo, mais uma vez, corajosa. Quais são os valores que nós teríamos, então, que introjetar nesses jovens nossos hoje, para que isso também aconteça com os homens? Porque tanto a menina quanto o menino, dentro do seio familiar, eles têm basicamente a mesma importância. Ou talvez os pais, a mãe, proteja mais essa criança de não deixá-la se contaminar com aquelas coisas que o levam ao crime. Ou a ausência da igreja, eu acho que essa é uma questão muito importante. A ausência de uma espiritualidade que pode ajudar a família. A banalização do casamento. São todos fatores que levam a uma dessocialização. Mas a verdade é que aqui em Guarulhos, essas 3 meninas, apenas contra um universo de 100, mostram uma realidade para que os políticos, os governantes, trabalhem melhor a situação social,
porque isso pode levar, sim, senhor, a uma diminuição da criminalidade. Isso poderia ser um importante subsídio para políticas sociais, né? As políticas públicas, eu vou te dar apenas um link. Na Colômbia, o crime organizado começa a descer lá atrás, quando políticas públicas colocadas nos arredores de Medellín e de outras cidades, elas são implementadas. Não políticas de assistencialismo, mas principalmente de educação. Então, a educação que leva a uma não dessocialização, a educação que, de repente, leva também o jovem a não cometer infrações. O programa é interessantíssimo, ainda mais quando a gente começa a debater o menor, que é o futuro da nossa sociedade, e ver a estrutura, como é que a Fundação Casa vem lidando com essas questões, e a própria sociedade também vem, né, apoiando, e, na verdade, eu creio, não como um incentivo, né, mas vem organizando, permitindo essa organização de tratamento com esses menores. Então, eu começo a refletir até dentro da minha atuação como advogada de Previdência Social, que eu fico pensando já no futuro com relação a esses infratores e esses, né, menores já se tornando pessoas do sistema prisional de fato e os benefícios que acabam sendo pleiteados em função, quer dizer, ampliando, tirando de quem realmente necessita. Doutor Marco, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. O convite já fica realmente efetuado para vir conversar conosco sobre grupos de extermínio. O programa chega ao final. Doutor Clóvis, obrigada pela companhia. E outras questões sobre direitos humanos que ficaram em aberto, né? Muita coisa para falar. Certamente o assunto é muito amplo, né? E o doutor Marco nos trouxe uma série de esclarecimentos e mais para reflexão. Acho que essas questões nunca são fechadas, né, Marco? A gente fala, e existe muita resistência, e a questão é da própria cultura de cada um, né? Então, mas eu acho que esse trabalho é importantíssimo na forma de discutirmos, conscientizarmos e formarmos a cidadania, que é o objetivo maior do nosso programa. É construção. Nós precisamos, em verdade, doutor Clóvis, doutora Tatiana, construir uma mentalidade de direitos humanos, uma coisa que avance, em que não suporte violência. Hoje, vou dar só mais um link aqui, depois a gente vai conversar, é preciso criar uma cultura de não violência. O que é não violência? É não violência da propaganda política. É não violência daqueles carros passando na nossa porta e nos incomodando. É a violência das agressões verbais entre adversários. É preciso, então, compreender, e direitos humanos é exatamente o link para se entender todo esse progresso, esse processo de melhoria da vida social que nós vivemos. Muito obrigado, doutor Clóvis. Muito bem. Chegamos ao final, então, de mais um programa. Agradecemos os nossos telespectadores e na próxima semana estaremos de volta. Obrigado a todos.